Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Quem vos saúda é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Mais um dia que o Senhor preparou para nós, né? Está meditando na sua palavra. Estamos fazendo a sua vontade, porque o nosso Deus é poderoso, Ele é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar para que o Senhor venha falar conosco, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus grande, bendito, eis-me aqui, meu Pai querido, na tua presença, meu Senhor da glória. Peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, ó Deus, as minhas faltas, ó Pai. Te agradeço, meu Deus, por mais um dia, Espírito Santo da verdade. Obrigado, meu Senhor da glória. Ó Jesus, por esta palavra que você tem colocado no meu coração, ó Deus, para ministrar, Senhor, para falar, meu Deus, aos corações. Ó Espírito Santo, tem misericórdia, meu Pai. Nos ajuda, meu Senhor, a andar na luz, meu Pai, como o Senhor está na luz também, ó Pai. Deus grande e soberano, nos abençoa, Pai, nos guarda, nos livra do mal, Senhor, e nos dá vitória. No nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, hoje vamos falar a respeito de crentes que vivem, antes dizia duas vidas, hoje eu não falo mais duas, hoje eu falo mais que duas. Usam de engano, mentem, mente para o seu próximo, mente para Deus e ainda tem a capacidade de dizer, mas Deus me conhece. Verdade, Deus te conhece e Ele vai cobrar. Cada engano que você tem usado ou que essas pessoas têm usado para com o seu próximo, né? A palavra do Senhor diz aqui em Malaquias, no livro de Malaquias 2,14, diz assim, ó: pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. A palavra do Senhor nos fala também de outras pessoas que falam para Deus algo, aleluia, glórias a Deus, e elas não cumprem aquilo que falaram. A palavra de Deus, ela vai falar também a respeito de Safiras e Ananias. Quando ali em Atos 5, quando a palavra do Senhor, ela fala assim que eles venderam, né? Venderam a propriedade para depositar nos pés dos discípulos. E eles combinaram entre si de levar aquela propriedade, levar aquele dinheiro, esconder uma quantia e levar outra. Deixa eu ler para os meus irmãos aqui Provérbios, para eu poder ler onde eu estou falando. Para os irmãos compreenderem. No coração dos que maquinam mal, há engano, mas o que aconselham, a paz tem alegria. Aquele que usa de engano, seu coração só tem maldade. Ele dorme pensando como ele vai enganar alguém, aquela pessoa, aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã, ou até o marido ou a esposa, né? E amanhã eu vou em tal lugar, mas eu tenho que inventar outra coisa, porque se eu falar que eu vou naquele lugar, talvez vão brigar comigo, talvez inventa mil e uma coisa. Às vezes mentem na justiça. Nessa história aí do auxílio emergencial, muitos crentes mentiram. Muitos, não foram poucos. Dizendo que estão necessitados, que precisam, deram entrada e tem o seu auxílio. Aliás, tem o seu salário, tem o seu trabalho, né? Que às vezes trabalha, não é registrado, mas trabalha, ganhando o seu dinheirinho que o Jesus preparou, que o Senhor preparou.
e vai lá no banco, diz que está necessitado daquele dinheiro, faz o cadastro e recebe. Outros recebem aquele dinheiro para dar boa vida para os filhos que são jovens, como eu já ouvi, né? Pessoas que se dizem crente, vai lá, pega aquele dinheiro e fica comprando celular, comprando calça para as filhas, dando mordomia, né? Aonde nós sabemos que tem pessoas no mundo, no Brasil, que estão padecendo de fome, que estão sofrendo, pagando aluguel. Às vezes essas pessoas, elas esquecem, dizendo ser cristão, tomam Santa Ceia, esquecendo que Deus é um Deus que vê tudo. O Senhor diz na sua palavra que todas as coisas estão patentes e nuas aos seus olhos. Nada se esconde dos olhos de Deus. Nada. Porque essas pessoas, elas fazem isso acreditando que pode se esconder. Aqui no livro de Hebreus 4:13, deixa eu procurar para os meus irmãos. Eu tenho que aproveitar a hora que os meus netinhos dormem, tá, meus irmãos? Deixa eu procurar aqui. Eles dormem, eles vêm aqui em casa cedo porque eles não desgrudam de mim, graças a Deus, né? Eu fico feliz por isso. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, se eu não me engano. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito e juntas e médulas. Está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, a pessoa usa de engano e acha que Deus ele não está contemplando aquela mentira, aquilo que aquela pessoa está fazendo. Ele acha que os olhos de Deus estão fechados, né? A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele a quem devemos de prestar conta. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz assim, que Safira e Ananias, eles pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Quando eles venderam, né, a sua propriedade, achando que o Criador, ele não estava vendo. Ele não estava contemplando aquilo que eles estavam fazendo. E aqui em Atos dos Apóstolos, deixa eu procurar aqui para meus irmãos ver, na sua casa também. Pega a tua Bíblia aí e vamos ler. Vamos aproveitar esse minutinho com Deus. Atos 5, eu creio, está aqui. Atos 5, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte para depositar aos pés dos apóstolos, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Aqui o apóstolo, né, o servo de Deus, o Senhor revelou para ele que Ananias estava mentindo. Estava tentando enganar a Deus, tentando enganar o Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, eu fico meditando, sabe? Às vezes no dia da Santa Ceia, ou até um culto mesmo normal, mas o dia da ceia eu creio que é um dia mais, sabe? Como dizia minha mãe, um dia fino, um dia que, meu Deus, como tem crente mentindo. Quando eu dirigi a igreja, eu sabia que aquelas pessoas, elas não iam na igreja porque não queria, sabe? Para ficar em casa, porque estava chovendo, porque estava frio, porque estava calor, porque estava vento, porque tudo eles inventavam. Mas quando chegava na igreja, eles iam dar uma satisfação para mim, que eu
eu falava assim para a pessoa: se você estiver falando a verdade, né? Amém. Mas se você não tiver, você é Deus. Eu não vou tirar a ceia de ninguém, porque nós não tiramos a ceia. A pessoa tem que examinar a si própria. Pessoas que abrem sua boca, a língua é veneno de víbora, tem debaixo da língua. Só abre a boca para amaldiçoar. Dentro de casa é uma coisa, né? Ai, meu Deus, tem de misericórdia, xinga todo mundo, bate até nos cachorros, nos gatos, faz coisas que, se um cristão verdadeiro chegar na casa dessa pessoa de surpresa, vai se escandalizar, né? Outros têm televisão, esconde a televisão, desliga a televisão quando vê o pastor, quando vê alguém. Gente, nós não temos que temer, não é o homem, nós temos que temer a Deus. A palavra de Deus diz assim que nós temos que temer o Senhor, que tem poder, né? O homem não tem poder de matar nossa alma, ele tem poder de matar nosso corpo. Mas ele não tem poder de lançar nossa alma no inferno. Mas temos que temer a Deus, que tem o poder, além de matar, o nosso corpo tem poder de lançar no inferno, corpo e alma. É o que está escrito na palavra. E tem pessoas que temem o homem. Ai, porque o pastor fulano vai vir aqui. Ai, porque o pastor cicrano. Ai, porque aquela irmã, sabe? Mas esquece de dar glória e reverência àquele que vê tudo. Aquele que está vendo todas as coisas. Que não há nada escondido. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que os olhos do Senhor são chamas de fogo que não se apagam. Os olhos de Deus são chamas de fogo. João viu Jesus Cristo e ele fala, né, que os seus olhos é como chamas de fogo. Então, a palavra de Deus diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar. Quer dizer, nós não temos que usar de engano para com o nosso próximo e achar que nós estamos chegando ao trono e Deus, ele tá, como é que eu posso dizer? Achando bom aquilo que a gente está fazendo. Não vai ter uma recompensa aquilo. Tudo que nós fazemos está diante do Senhor. Tudo. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 4:13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. Eita Jesus! Todas as coisas estão patentes e nuas. Um exemplo. Eu falo para o meu esposo, né? Eu moro aqui no ABC. Eu falo para ele: olha, eu vou lá no centro da cidade e vou passar no dentista. Ou, sabe, eu falo, invento alguma coisa para ele. Mas na realidade eu não vou fazer isso. Eu vou numa loja, eu vou em outro lugar. Mas eu não conto para ele, na verdade, o que eu vou fazer. E ele está acreditando, né, que eu fui fazer aquilo que eu falei para ele. E o Senhor, por onde eu passar, se eu for no shopping ele está me vendo, se eu for na loja ele está me vendo, aonde eu for. E uma hora Deus vai permitir ser descoberto, porque o Senhor disse que não há coisa alguma encoberta que não seja descoberta. E todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos dele, o olho daquele que nós temos que tratar. Estamos usando de engano. A palavra de Deus diz em Malaquias que a pessoa tem algo bom e dá o pior para Deus. Ele é o rei, ele é soberano, ele não precisa. Nós que temos que tomar posição diante do Senhor. Nós que devemos colocar a nossa vida no altar. A palavra de Deus fala assim que Acã, ele pegou algo que não era dele. Algo, um despojo que não era para ter pegado. O Senhor deu ordem. E Josué não sabia porque estava perdendo a batalha. O Senhor diz: anátema, a maldição no meio de vós. E o Senhor falou para Josué, deu estratégia para ele, ele saiu, ele fez o que Deus mandou.
E aquele que glorificasse a Deus de todo o seu coração, porque, meus irmãos, nós devemos andar no Espírito. Meus irmãos, quando a pessoa ela fala verdadeiramente de Deus, quando ela glorifica a Deus, quando ela tem Deus na sua vida, oricanta, labai, nós sentimos, aleluia, glória a Deus. O outro crente que tem mesmo a vida no altar, ele sente que aquele irmão é verdadeiramente de Deus. Mas está cheio de crente sendo enganado, cheio de pessoas sendo enganadas por falsos crentes, que até mesmo pessoas que andam bem vestidos, sabe? Parece crente, veste roupa de crente, anda com a saia comprida, de terno, não corta cabelo, não faz nenhuma dessas vaidades que nós pregamos contra e que a palavra de Deus abomina, mas que a boca, meus irmãos, é um sepulcro, só fala mentira, só fala palavrão. Na igreja é uma coisa, glorifica, exalta, bate palma. Em casa faz coisas que Deus não se agrada. Na internet é outra pessoa. Sai na rua é outra pessoa. Para os vizinhos é outra pessoa. Os vizinhos daquela pessoa, se você chegar no vizinho e perguntar como é fulano de tal, aquele vizinho vai dizer, eu não quero ser crente que nem ele, que nem ela. Por que será? Porque aquela pessoa está dando mau testemunho. O Senhor diz que ai daqueles por quem vem os escândalos. Deus diz que tem 2 tipos de vaso. O vaso da ira e o vaso da misericórdia. Os irmãos já ouviram falar? Vasos que estão reservados para a ira de Deus. Por quê? Por que será? Eles estão reservados para a ira, para o dia da ira de Deus. Essas pessoas, elas esquecem. Eu paro assim um pouquinho, meus irmãos, que eu vou procurar para poder mostrar para os irmãos. Elas se esquecem que o Senhor, Ele vê. Em vez dessas pessoas estarem debaixo de bênção, achando, eu dou o dízimo, eu vou para a casa de Deus, eu sou um servo fiel, eu sou fiel ao Senhor, eu tenho até carteirinha, talvez, de membro, de obreiro, de pastor, mas é uma pessoa relaxada nas suas obras. As suas obras não condizem com suas vestimentas, né? Como diz o Senhor, é um sepulcro caiado, é fariseu. Aqui, ó, Romanos 9, 22. Deixa eu ler para ver se é aqui mesmo. Ó. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Misericórdia. Romanos 9, 22. Quem pode contra um Deus desse, hein? Quem? Porque aqui, ó, deixa eu ler aqui para os meus irmãos. Mas o homem, no 20, mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos das misericórdias, que para glória já dantes preparou. Tá vendo? 2 tipos de vaso. O Senhor diz que numa casa há vários tipos de vaso, né? Vaso de barro, de ouro, de madeira. Mas aqui o Senhor está falando de 2 tipos de pessoas. Pessoas que estão... Deus está vendo tudo que aquela pessoa está fazendo. Tem pessoas que dizem assim, mas por que Deus só cobra de mim? Por que Deus ele não está vendo o que fulano está fazendo?
Olha, ele faz isso, ele compra e não paga, ele é caloteiro, ele é mentiroso, ele inventa mil e uma coisa. Como diz o meu pai, dá nó em pingo d'água. E tá na igreja, é glória a Deus, é aleluia, todo mundo gosta e confia. Por que será? Porque Deus, aquela pessoa nada mais é do que um vaso da ira de Deus. Aquela pessoa, ela vai ser punida no dia que Deus se irá com ela. Já viu tanto de pessoas que às vezes desce a sepultura assim do nada? Sabe? Ah, mas fulano teve tempo de se arrepender. Meus irmãos, o tempo de se arrepender é agora, ouvindo a palavra de Deus. O tempo de se arrepender é já. Quando o Espírito Santo de Deus está falando, oricanta, labassurianda, labai comigo e com você. O tempo de se arrepender é agora. Não é inventando coisa. Não é falando mentira. Do que adianta ficar postando aqui algo para os irmãos? Ai, que benção, irmã, isso é uma benção. Os irmãos não me conhecem, só conhecem a minha voz, foto, não vive comigo. Mas tem um Deus que me conhece, que me vê. Ele está aqui, ó, agora do meu lado, ele está presenciando eu falar com cada um. Adianta eu dizer para os meus irmãos, não assista, mas eu estou assistindo. Não minta, mas eu estou mentindo. Não roube, mas eu não dou o dízimo para o Senhor. Eu estou roubando. Não levanta falso testemunho contra alguém. E chega uma pessoa na tua casa, ou talvez na igreja, conta uma mentira sobre alguém, ou levanta uma calúnia de alguém, ou soube de alguém que aconteceu algum problema na vida de algum crente, né? Que aquilo foi um escândalo, uma vergonha para aquela pessoa, e sai levando aquela conversa para outros e outros e outros. Quer dizer, essas pessoas são levantadeiras de calúnia, tá ajudando a espalhar uma mentira, ou às vezes é até uma verdade, mas desagrada o Espírito Santo de Deus. A nossa língua está posta no meio dos nossos dentes, da nossa boca, dos nossos membros. O Senhor diz que um anau, que é um navio, pode ser controlado por um pequeno leme. Um animal pode ser controlado. Nós lembramos daqueles animais, né? Que quando eu vou ali na casa do meu sogro, ele tem, né? Ali na casa dele, aqueles animais, ali aqueles vizinhos dele tem cavalo. E chegam ali com o cavalo, tem freio na boca, aquela rédea. Eles levam o cavalo para onde eles querem. Não é o cavalo que quer, é eles que comandam aquele animal. E nós temos a nossa língua, nós não sabemos comandar a nossa língua. O Senhor diz que aquele que sabe domar as suas palavras é um varão perfeito. Então, não sou perfeita, eu estou procurando a perfeição. Eu estou buscando ao Senhor para ser perfeita, sabe? Às vezes eu fico vendo cada coisa. Tem pessoas que, às vezes, elas não têm entendimento das coisas de Deus e acham que a palavra de Deus ela não vai contra aquela pessoa. Que vai ficar assim sempre. Sabe? Que Deus não vai cobrar. Deus vai. Às vezes Deus já está cobrando e aquela pessoa não está entendendo a cobrança do Senhor. É uma pessoa que nunca prospera. É uma pessoa que só vive levando trupicão, vive levando empurrão, vive caindo, nunca vive na bonança espiritual. Por mais que passe luta, por mais que passe prova, por mais que passe dificuldade, aquele que tem Deus na vida, ele pode passar luta, prova, dificuldade, mas ele sabe que ele é fiel a Deus e Deus o recompensará. Mas aquele que vive de engano, ele vive enganando e sendo enganado. Quer dizer, ele está enganando os outros, mas está esquecendo de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus está vendo aquela vida e está permitindo ele ser enganado. Olha, a palavra de Deus diz que o Senhor se revela para aqueles que querem conhecer o Senhor, quer saber da verdade. Em 2 Tessalonicenses 2, deixa eu procurar aqui para os meus irmãos. 2 Tessalonicenses 2. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu procurar aqui o versículo. O Senhor diz que Deus vai permitir a operação do erro, para que muitos que estão na mentira permaneçam nela. Já que não quer acreditar na verdade, não quer se firmar na verdade, permaneça no erro. O Senhor ele não obriga ninguém, né? Viver na verdade, ele não obriga. O Senhor permite a operação do erro. Ó, eu vou ler aqui 2 e o versículo 3, para nós compreender. Ninguém de maneira alguma vos engane,
Porque não será assim. Aqui está falando do anticristo. Antes que apresente o homem do pecado. Aqui no versículo de número 6. E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Olha o 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é o Espírito de Deus. E então será levantado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígio e mentira. Quem é que gosta da mentira, esse prodígio, sinais? Que engana. Irmão, jamais um crente que está com Deus, ele vai ter prazer na mentira, ele tem prazer na verdade. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele diz aqui, ó, no 10, e com todo engano e injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá vendo? Tem pessoas que mentem, tem pessoas que é assim, ó. Por que eu li sobre isso aqui? Porque é o homem da iniquidade. E tem pessoas que já estão trabalhando para ele, dizendo que serve a Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tomando Santa Ceia, sabe? Dizendo que expulsa demônio, está no altar, está pregando a palavra. Aleluia, Jesus, dá até vergonha, meus irmãos. Aleluia. Dá vontade de chorar. Oh, Espírito Santo. Não se deixe levar. Leia a Bíblia. Faça prova. Fala com Deus. Aleluia. Muitos estão ali no altar do Senhor, na igreja, dando uma de santo, santa, glorificando, mas estão usando de engano e tem prazer naquilo que faz. Virou um ator e uma atriz, sabe? Tem pessoas que, certa feita, o Senhor me deu um sonho que eu não entendi na época, mas hoje eu entendo. Eu era nova convertida, tinha pouco tempo de crente. E o Senhor já me revelou essas coisas. Por quê? Porque Deus queria me mostrar que nem todo mundo que estava na igreja era crente. E eu conheci os atores. Tem, graças a Deus, 20 anos que eu não assisto televisão, graças a meu bom Deus. Né? 18, porque 2 anos eu saí da presença do Senhor. E ali eu olhava, né, numa visão, o Senhor mostrava todo mundo cantando na igreja, a igreja lotada, todo mundo batendo palma, cantando. De repente, meus irmãos, o Senhor abriu os meus olhos espiritual e eu comecei a ver atores. Eu vou falar o nome de alguns, que é muito conhecido. Só o rosto o Senhor mostrava. O Senhor mostrava aquela atriz Malu Mader, aquele ator Tato Gabus Mendes, não sei se alguém conhece, Antônio Fagundes. Sabe, só atores assim que conseguem, sabe, assim, enganar o público. Porque eles são atores, eles são pagos para isso, né? É o papel deles. Mas eu via crente sendo transformado em atores. Deus estava me dizendo que na igreja eles conseguiam ser crente daquele jeito, se mostrar daquele jeito. Mas na realidade eles não eram aquilo. Na realidade eles eram outras pessoas. E o Senhor me mostrava. E eu, sem entendimento, eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Mas por que, Jesus? O que significa isso? E eu continuei na minha inocência, né? Mas hoje eu sei que o Senhor está dizendo que na casa dele está cheio de homens e mulheres que não querem nada com Deus, nenhum compromisso sério com o Senhor. Hoje o Senhor me inspirava para falar sobre a misericórdia e o amor. E quantos que não tem, meus irmãos? Nós vemos nossos irmãos sofrer, sabe? Que nem eu vi. É o que eu falei ontem para os irmãos sobre os e-mails. Meus irmãos, isso é caso de nós todos, sabe? Se juntar
Dizer, não, Satanás, você está derrotado em nome de Jesus Cristo. Eu sei que cada um tem um problema, cada um tem uma luta, tem uma prova, eu tenho também. Mas eu digo para você, se nós não se unir, o povo de Deus não está unido, como que Deus vai abençoar? Nós somos um corpo. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz aqui, voltando para essa mensagem, a palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Apocalipse, que é bem conhecido. Olha só, meu Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame comete a mentira. Esses não têm parte com o reino do Senhor. Sabe? Mente, ou quando não mente, sabe que alguém está mentindo, sabe que aquela pessoa não está falando a verdade, né? E ama aquela mentira, aceita. Outras pessoas que não cometem aquele pecado, um exemplo, pintar o cabelo, mentir, levantar falso testemunho. Às vezes vê uma pessoa da família mesmo, bem assim, vestida com aquelas roupas mundanas, pelada. Olha para a pessoa e diz, como você tá linda. Como que aquela pessoa vai entrar no reino do céu cometendo a mentira e amando a mentira? Aceitando aquela mentira, porque aquela pessoa está toda produzida com mentira. Ela alisou o cabelo, é a mentira. Ela passou maquiagem, já está mudando o natural, é mentira. Ela está nua diante de Deus, não tem veste espiritual, já é uma mentira. E eu vou dizer para aquela pessoa, você está linda, você está lindo. Não, eu não posso falar. Se eu não quero, aquela pessoa me pediu opinião e eu for sincera, eu tenho que ser sincera, eu tenho que dizer, não, você não está bonito. Mas vai magoar, quem você prefere magoar? Aquela pessoa ou a Deus? Tem pessoas que querem ter mais amor do que Deus. E são submissos a outras pessoas, sendo relaxado, vivendo 2 vidas. 3 vidas, 4 vidas, achando que o Espírito Santo de Deus não está contemplando. Às vezes vai vender um carro, o carro está todo arrebentado, tem uma peça lá, alguma coisa está estragado, aí passa para frente, aquela pessoa chega, ô fulano, como é que está esse carro, né? Você vai vender, meu carro está maravilhoso. E é mentira, está enganando. Vai vender uma casa, às vezes o estado está irregular, às vezes aquela casa é lugar invadido. E diz, não, pode ficar tranquilo aí, dizendo ser um crente. Meu Deus. Um crente invadindo propriedades alheias, terrenos alheios, tomando o que é dos outros. Enganando. Mentindo. Roubando. Matando com a língua, porque é homicida. Homicida não é só aquele que pega uma faca, uma arma de fogo e vai lá e tira a vida de alguém, não. Homicida também é aquele que fala palavras, que profere palavras que magoa, que machuca, que mata a seu próximo, que aborrece. Como diz a palavra no livro de João, que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Quantos homicidas está dentro da igreja? Quantos homicidas? Sabe? Não tem alegria de ver os outros pregar. Se vê alguém diferente, recebendo as pessoas com amor, com carinho, sabe? Já se levanta contra, dizendo que aquela pessoa quer aparecer. Porque fulano quer se aparecer, mas não é. Aquela pessoa quer mostrar Cristo, ele canta lá a sua vida para aqueles que chegam necessitados. Aleluia. Do que adianta eu falar com os irmãos e não ter amor? Do que adianta não ter as obras? A fé sem as obras é morta. Do que vai adiantar? No dia que eu partir, o Senhor vai dizer, eu quero ver as tuas mãos, elas vão estar vazias. Porque eu não amei meu próximo. Porque talvez o meu próximo mandou um e-mail para mim, eu ignorei. Ontem, quando eu orava,
Eu chorava porque o Senhor me revelava algo, sabe? Que eu fiquei assim, Senhor, será que é de mim? Sabe, meus irmãos? O Senhor me revelava, o Senhor me mostrava que existe pessoas que têm canal, que diz que tem doutrina. E às vezes os irmãos que estão na prova, mandam e-mail para esses canais e eles não respondem nunca. E essas pessoas ficam lá chorando, falando com Deus, Senhor, toca naquele fulano, toca naquela irmã, para ela me responder, Senhor, sabe? E aquela irmã, aquele irmão nunca responde, nem comenta, não diz nada. Meus irmãos, eu sei que é muitos, não dá para nós atender todo mundo. Mas se nós ignorar o sofrimento alheio, não ajudar os nossos irmãos, cada um levar a sua carga, nós estamos usando de engano, de mentira, nós estamos querendo só público, plateia. Nós estamos querendo só inscrito para o canal e não é isso que Deus quer, aleluia. Deus não me colocou aqui, aleluia, para ter quantidade, mas ter qualidade, para falar com as almas, para sofrer com os que sofrem. Aleluia, Deus, ser verdadeira, ser sincera. Os irmãos não conhecem meu dia a dia, eu não conheço seu dia a dia. Aqui é um horário, em outros países já é outro horário, mas Deus está falando com essas pessoas. Pessoas, aleluia, que esperam um abraço quando chega na igreja, que esperam, aleluia, glórias a Deus, que alguém o receba. Mas quando chega, as pessoas, ao invés de receber aquela alma, dá uma olhada primeiro de cima e embaixo para ver como é que está vestido. Depois vira a cara. Meu Deus, faz a pessoa se sentir a pior pessoa. Não faça isso. Não faça. Às vezes é ímpio. Às vezes é uma pessoa que queria se matar e foi na igreja. Às vezes é uma pessoa que não tem condição de se vestir como você se veste. Sabe? Se você tem, então dá para aquele que você está observando. Que Deus vai se agradar, mas não conta trombeta. Não fale para ninguém. Eu não gosto de pedir, sabe assim, no canal, falar, vamos jejuar para fulano, vamos fazer isso. Não, eu não gosto, porque eu não gosto de falar aquilo que eu faço, mas tem hora que a gente precisa, meus irmãos, se unir. Nós precisamos, aleluia, Jesus ser mais verdadeiro, mais amoroso, mais sinceros para com os outros. Tem pastores mentiroso, sabe? Engana, assim, de uma maneira que você olha e fala, nossa, fulano de tal, ele é mesmo um servo fiel, e é mentira. Às vezes dá ouvido para uma panelinha que está lá na igreja. O pastor, ele tem que ser neutro, ele não tem que dar ouvido para ninguém. Usa de engano com um, compra e não paga. Fala uma coisa, quando você vai lá é mentira. Falou, eu vi tal coisa, fulano falou isso, e é mentira. Sejamos verdadeiros uns para com os outros. Falamos sempre a verdade uns para com os outros. Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. O Senhor está observando a minha e a tua vida. O Senhor está observando. Aleluia, Deus. O Senhor está observando. Ele canta, labaia. Aleluia, os crentes atores, as crentes atrizes, o Senhor está observando. Os mentirosos, os fofoqueiros, os que ficam em grupinho do WhatsApp, destruindo a vida dos outros. O Senhor está observando. O Senhor está observando aqueles que dizem não faça, mas Ele mesmo é o primeiro a fazer. O Senhor diz, aleluia, Deus, que Ele está observando aqueles que o Senhor diz, não adultere, mas Ele adultera a palavra. Aleluia, Ele usa de engano. Ele fala mentira. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Santo Espírito. Aleluia, Deus poderoso. Inventa coisas que você olha, aquela pessoa chora. Chora parecendo que é verdade, mas não é verdade. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus é profunda, é verdadeira. Aleluia. Eu choro, meus irmãos, com a sensibilidade com a palavra do Senhor.
Aleluia, Jesus, porque não é fácil não. Parece que hoje, meus irmãos, aleluia, Jesus, está mais difícil. Sabe, as pessoas, elas querem mais, como é que eu posso falar? Elas serem bajuladas, sabe, esquecendo que um dia vão prestar conta diante do Senhor. Que um dia vão prestar conta diante de Deus. E usam capa dentro da igreja, máscara. Tira a máscara, seja você mesmo, seja uma carta escrita por Deus. Sabe que aonde você chegar, aonde você passar, né? Aonde nós, melhor dizendo, passar, as pessoas possam olhar aquilo que falam de nós. Aleluia, que venha glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aquelas pessoas que falam de nós, dizendo, olha, lá vai o crente de novo para a igreja. Está glorificando a Deus. Mas não aquela pessoa que briga o dia inteiro, xinga, briga com o marido, briga com os filhos, briga com a mulher, fala palavrão, coloca o som na maior altura, dizendo, eu vou colocar esse hino bem alto, para incomodar o meu vizinho, porque o diabo está nele. Não, o diabo não vai sair por causa desses louvor. E nem vai sair porque você aumentou o som bem alto da tua casa e colocou bem alto lá para o teu vizinho estar ouvindo você orar. Não, você é hipócrita. O Senhor diz assim, que quando nós quer falar com Ele, nós temos que abrir a porta do nosso quarto, entrar, fechar a porta e falar com Ele em secreto. Aleluia. E o louvor não é para que venha atormentar os nossos vizinhos, sabe? Venha colocar um louvor tão alto, colocar algo tão alto dentro de casa, que o nosso vizinho venha se sentir incomodado e venha ter ódio dos crentes. Não, o louvor é para Deus, é para nós louvar o nome do Senhor. Agora, se Deus te inspirar para você cantar, louvar, limpar a tua casa, você cantando é outra coisa, mas não, nunca para fazer algo para poder irritar as pessoas, porque isso não agrada a Deus. Ah, mas o meu vizinho faz comigo, mas meus irmãos, ele não serve a Deus. Ele não tem a verdade de Deus, você tem a verdade de Deus. Você tem a palavra do Senhor em tuas mãos. Então sejamos mais crentes, mais verdadeiros para com os outros, sejamos mais amorosos, mais sinceros, falando sempre sim, sim, não, não. O Senhor diz que se nós passar disso, é procedência maligna. Ah, meus irmãos, vocês precisam acreditar em mim, porque faz juramento, porque Deus está vendo, porque isso, porque aquilo. Eu prometo, eu juro diante de Deus que foi, que é verdade. Não, não podemos fazer isso, a palavra de Deus condena. Não podemos jurar. Não podemos. Se alguém quiser acreditar em você, amém. Se não quiser, amém. Que a sua palavra seja sempre sim, sim, não, não. Passou disso? É procedência maligna. Procedência maligna, não vem do Senhor. Aleluia. Deixa eu procurar para mostrar para meus irmãos. Glórias a Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nos dá vitória, Pai. Santo é teu nome, Senhor. Que a nossa palavra seja sempre sim, sim e não, não. Mateus 5. Deixa eu achar aqui. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia, Espírito Santo, aleluia, Deus. 5 e o verso 37. Vamos ler. Meu óculos está um pouco ruim. Os irmãos me perdoam. Aleluia, glória a Deus. O Senhor disse assim, ó. No 5:37 de Mateus. Eu estou em Marcos, perdão. Mateus. Meu Deus, me ajude. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna.
Amém? O que passar disso é procedência maligna. O Senhor diz no 34, eu porém vos digo que... O Senhor, ele diz aqui, eu parei um minutinho, meus irmãos, porque passou um carro de som aqui na rua. O Senhor diz aqui, ó, Mateus 5,34. Eu porém vos digo que, de maneira nenhuma, jurareis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna, é do demônio. Então, quando a pessoa fica, olha, em nome de Jesus, meus irmãos, creia, eu vi, eu tive essa visão, é Deus que está falando, creia, que não sei o que, começar a jurar, começa a fazer prova com Deus, começa a falar com Deus, Senhor, a tua palavra não mente, a tua palavra, ela diz que não devemos fazer isso. Essa pessoa está em falha diante do Senhor. Deus não se agrada, aleluia, Deus, que essa pessoa faça isso. Amém? Então, somente até aqui, meus irmãos. Uma hora que eu tiver mais um tempinho, eu vou estar gravando mais, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus dê vitória. Vamos ajudar, meus irmãos, sempre, uns aos outros. Estejam orando por mim, né? E eu estarei orando por cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus proteja, visite a família lá. Um abraço para as minhas irmãs que estão passando provação aí com seus esposos. Tenha fé, Jesus, ele vai fazer a obra. Um dia, meus irmãos, antes do meu esposo aceitar Jesus, eu encontrei na rua uma mulher, né? E essa mulher começou a conversar comigo sobre a obra, né? Deus, ele usa quem ele quer. Ser usado não significa ser salvo, né? E essa mulher, ela estava com umas vestes assim, eu fiquei olhando para ela, comecei a olhar, eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Que a gente é falho. Mas depois eu pedi perdão ao Senhor, porque não devemos julgar pela aparência. E aquela mulher, ela disse para mim assim, olha, dentro da tua casa tem um coração de diamante, Deus diz para você assim, fique em paz, porque eu vou começar a quebrar. Depois encontrei um homem aqui, no centro da cidade, esse homem olhou para mim e disse, eu nunca tinha visto esse homem. Ele falou para mim assim, olha, irmã, o Senhor manda dizer para você que dentro da sua casa tem um coração duro. Mas a partir de hoje Deus está começando a quebrar. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer. E eu comecei a meditar naquilo. Eu falei, Senhor, só Deus para fazer um milagre. Porque o meu esposo era só o sangue do cordeiro. Só Deus. Né? Eu vestia a roupa, a combinação. Ele mandava eu vestir o guarda-roupa inteiro. Falava palavras assim que dói, que doía demais. Sobre o dízimo também ele era contra muitas coisas. E o Senhor, a partir daí ele começou a trabalhar, ele começou a fazer a obra. Deus fez a obra, Deus quebrou aquele coração, quebrou. Uma hora eu vou estar contando o meu testemunho sobre o meu esposo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, ele sabe trabalhar. Nós achamos que Deus não está fazendo nada, mas ele está. Que Deus abençoe, que Deus visite a vida de cada um. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor e PDA. Vamos orar, meus irmãos, entregar esse estudo nas mãos do Senhor, né? E peça a Deus para que o Senhor venha me dar sabedoria, que eu não tenho. Estou pedindo ao Senhor para que Ele me dê, para mim estar ajudando meus irmãos, amém? Maravilhoso Deus e Pai, Jesus poderoso, que está melhor a sua palavra, Senhor. Nós lemos, meu Pai querido, Deus santo e poderoso, Espírito de Deus, que o Senhor, meu Deus querido e maravilhoso, coloca, Pai, as tuas mãos, meu Pai. O Senhor vem abençoar, meu Deus, que o Senhor visita, Pai, cada pessoa, cada alma, cada vida, que pediu oração, meu Deus. Vai de encontro, meu Pai querido, dando graça, dando vitória, dando livramento, Senhor da glória. Oh, meu Deus, nos abençoa, me dá sabedoria, Espírito Santo de Deus. Me dá, meu Pai, entendimento na tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para estar ministrando, meu Deus, aos corações, Senhor. Muito obrigado por falar conosco. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Com
tudo por mim. Sinto então o efeito da oração que traz renovação e na dor põe fim. O amor em forma de oração faz você, irmão, pensar e orar por mim. Eu sinto tanta alegria ao saber que sou lembrada em sua oração de todo dia. A Deus eu sou apresentada. O amor em forma de oração faz você, irmão, pensar e orar por mim. Graças dou na minha oração e peço ao irmão, não pare de orar. Peça a Deus que me ajude na missão que Ele pôs em minha mão. Não posso parar. O amor em forma de oração faz você, irmão, pensar e orar por mim. O amor em forma de oração faz você,